Bom dia, amada família em Cristo. Com muita alegria que eu venho compartilhar uma palavra que o Senhor tem, desde a semana passada, falado fortemente aí ao meu coração, e creio que o Senhor vai também testificar e edificar a todos nós. Que está então no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: é uma carta, então, só para contextualizar, é uma carta de Pedro, né, que escreve aos cristãos que estavam sofrendo por causa da fé. Então, Pedro, ele envia essa carta para encorajar a permanecer firmes em Cristo. Então, é com este propósito que eu também quero compartilhar, que diz então: portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Amém. Então, queridos, na semana passada, estava compartilhando essa palavra e o Senhor começou a falar muito forte, referente a algumas situações que temos vivenciado como igreja. Igreja somos nós, né? Não um prédio. Então, muitas vezes assim, vindo, e foi muito especial porque eu tenho um grupo das 7 da manhã, que a gente conversou sobre esse assunto, eu compartilhei essa palavra, e num outro grupo que eu também tenho na parte da tarde, eu compartilhei essa palavra e veio trazer uma edificação muito linda para o corpo. E o Espírito de lá para cá, então, me inquietou para que eu pudesse estar, então, dividindo com todos os outros que eu tenho contato e para que vocês continuem compartilhando com outros, né? E é desse jeito que o corpo vai sendo edificado e fortalecido. Então, a gente tem vivenciado momentos muito onde o inimigo das nossas almas, que é Satanás, porque vivemos num mundo onde a Bíblia diz que é jaz no maligno, aonde ele veio sim para matar, roubar e destruir a vida do ser humano. Aonde muitas vezes ele vem de maneiras muito sutis, de uma maneira muito ardilosa, e hoje a gente tem visto, então, muitas vezes a gente está cansado por conta do trabalho, a rotina e tudo, mas tem momentos que tu acaba não se apegando, mas sentindo um cansaço fora do comum, fora do normal. Uma sensação de desânimo, um cansaço, um sono, e cada vez que tu para ter ali o teu momento de comunhão com o Senhor, aquele sono vem e tu não consegue. Então esse é o momento de um alerta, né? O Senhor me trouxe aqui para trazer um alerta para a igreja, um alerta para mim e para vocês. Por quê? Porque o inimigo, ele sempre está em busca de roubar a nossa paz, a nossa alegria e a nossa fé. E quando gera esse cansaço fora do comum, e eu falo isso porque a gente teve um momento que várias outras irmãs compartilharam desse mesmo sentimento e sensação, né? Eu, por exemplo, na semana passada eu estava voltando do centro, tinha ido lá para resolver algumas coisas. Então, na vinda até em casa, a mente estava cansada, eu não queria ouvir nada. Eu com um sono terrível, e eu não podia pegar no sono porque eu estava dentro da lotação, não podia perder o ponto. E ao mesmo tempo, assim, quando eu desci da lotação, eu pensei: não, mas isso já está fora do controle, já está fora do normal, né? Então, naquele momento me veio, assim, eu sei que foi o Espírito Santo de Deus, me veio, assim como o Senhor, a gente precisa declarar, né, com a nossa boca que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, assim como Jesus diz que no nome dele nós faríamos milagres iguais ou maiores, mas que nós temos que falar, né, declarar com a nossa boca. Então, naquele momento eu desci da lotação, e como a gente agora usa máscara, né, então eu comecei a falar, né, eu comecei a declarar a palavra.
E eu realmente comecei a tomar posse dessa autoridade. E eu disse, eu não aceito mais esse cansaço que vai batendo em retirada, todo esse cansaço, toda essa fraqueza, todo esse abatimento, todo esse desânimo, eu não aceito. Eu lanço o sangue de Jesus agora sobre toda a arma forjada contra a minha vida. Eu lanço o sangue de Jesus para que toda a trama do inimigo seja paralisada em nome de Jesus Cristo. E comecei a orar e comecei a repreender aquele mal, aquela opressão maligna. E vou lhe dizer, comecei a caminhar e aquele mal foi batendo em retirada e aquele cansaço foi saindo e o Senhor foi me trazendo um renovo de força, de ânimo, para o quê? Para que eu possa estar aqui compartilhando contigo. Porque não é só eu que passei, não é só eu que vou passar, mas a gente precisa usar do quê? A palavra do Senhor nos diz aqui no início, estejam com a mente preparada. Então, estar com a mente preparada, irmãos, é estar com a nossa mente o quê? Realmente antenada naquilo que a nossa mente está absorvendo. Então, o que eu preciso fazer? Realmente eu preciso estar fazendo como Paulo alerta no livro de Filipenses. Enchei-vos a vossa mente de tudo que é verdadeiro, correto, decente, que merece elogios, que sejam esses os vossos pensamentos. Então, quer dizer, Paulo já está dizendo o que a gente tem que encher a nossa mente, do que a nossa mente tem que se alimentar. E eu queria compartilhar outra coisa com vocês. Com essa situação toda, né, que o mundo todo está sabendo da questão de toda essa morte desse menino, do Henri Borel e tudo. Então eu estava ali muitas vezes olhando como é que estava o andamento de todo o processo e orando por toda essa situação e tudo. Só que eu comecei a me dar por conta que a internet, hoje ela consegue investigar aquilo que tu assistiu, para que logo em seguida venha outras mensagens, outras coisas para que tu continue assistindo. Então, muitas vezes, sem tu perceber, tu assistiu uma, daqui a pouquinho tu tá assistindo outra, daqui a pouquinho tu tá vendo outras. E tu tá perdendo o teu tempo precioso de estar se alimentando com aquilo que edifica, de estar se alimentando com aquilo que gera vida, e tu tá muitas vezes perdendo o teu tempo e gerando o que? Alimentando a tua mente, os teus olhos com o quê? Com imundícia. Com imundícia, amados. Sabe por quê? Porque o diabo, ele quer sim que a gente perca o nosso tempo com coisas que gerem o quê? Medo, com coisas que gerem o quê? O sentimento de injustiça, que a gente possa realmente ser paralisado, gerando ansiedade. Então, assim, queridos, eu estou testemunhando isso porque a gente está vivendo num momento onde a volta de Cristo está cada vez mais próxima, onde o cerco está cada vez mais, o quê? Mais, está prensando cada vez mais, aonde a gente precisa estar o quê? Como diz a palavra, com a mente preparada. Com a mente preparada para verdadeiramente, e eu falo isso porque o Senhor falou comigo primeiro. Minha filha, eu quero sim que tu te prepare com a tua mente, tu não fale apenas, mas agora tu vivenciou, tu teve uma experiência. E a partir dessa experiência é um posicionamento. E o que ele fala aqui no próximo? Então, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Amados, prontos para agir. Posicionamento. Então, realmente quando a gente precisa sim estar com a mente alerta, né? Quando vier os pensamentos, a gente repreender na mesma hora, em nome de Jesus. Eu lanço fora esse pensamento e eu posso tomar o que é um posicionamento. Encher a minha mente com aquilo que traz o que é verdade, vida, edificação para minha mente, para o meu corpo, renovar a minha mente. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos que nós precisamos renovar a nossa mente, para que nós não caiamos num padrão humano, no padrão do mundo, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Mas precisamos começar a renovar a nossa mente. Em 2019, eu estive numa celebração onde uma missionária que estava da Itália compartilhou uma palavra, eu achei muito especial, muito mesmo. Ela disse, amados, agora, a partir de agora, isso em 2019, ela disse, a partir de agora, a gente vai precisar o quê? Realmente vigiar muito com a nossa mente. E quando Paulo fala no livro quando Jesus fala no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, ele diz assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, amados, quando essa amada ela falava isso, era para a gente começar a vigiar muito mais com a nossa mente. Ela disse assim, amados, vai chegar um momento, e já começou esse momento, aonde o mundo espiritual ele sabe que está chegando o fim dos tempos. Assim como
o inimigo ele sabia que o Messias estava para nascer e ele então usou o quê? Usou da vida do Herodes lá para gerar aquela matança naqueles bebês que estavam nascendo, porque ele achou que assim ele ia parar, que ele ia impedir o nascimento do Messias. Mas ele esquece que quem é Deus? Deus nenhum. A Bíblia diz lá no livro de Jó, no capítulo 42, que nenhum dos planos do Senhor vão ser frustrados, nem na minha, nem na tua vida, queridos. Então, quando o inimigo ele sabe que a obra do Senhor está se cumprindo, o que ele faz? Ele se levanta. Mas ele se levanta para cair em nome de Jesus, se nós nos posicionarmos. E o Senhor, ele trouxe essa palavra hoje como um alerta à igreja de Cristo. Há um alerta para que nós possamos nos posicionar, para que nós possamos tomar posse do poder e da autoridade e não permitir sim que os maus pensamentos venham nos contaminar. E não venhamos a permitir que caiamos na ansiedade, no medo, que não caiamos que não continuemos alimentando a nossa mente com coisas que nos contaminam, que geram cada vez mais destruição, mas sim que nós venhamos nos apegar a Cristo Jesus, a Cristo, para que possamos sim estarmos firmes e bem arraigados, bem alicerçados na rocha inabalável. Porque se nós estejamos firmes nessa rocha inabalável, amados, a palavra de Deus diz, pode 10.000 cair ao meu lado, 1.000 à minha direita, e em minha vida nada me será atingido. Porque é um posicionamento meu e teu. E chegou esse tempo. E essa missionária disse assim, tá chegando um tempo que já chegou, aonde alguns demônios que estavam lá aprisionados vão ser libertos. E esses demônios, eles vão vir diretamente sobre a mente do ser humano. E isso está escrito em Apocalipse. Então, amados, o que a gente precisa estar alerta, vigiando, vigilante, né? Muitos diziam, desde 2019, 2018, tem aquele escritor, me sumiu agora o nome dele, mas ele já vinha falando que a gente já vinha esses rumores, né? Que ia chegar um tempo, que ia chegar um momento que a doença do século seria a depressão. Isso que ninguém sabia que viria uma pandemia, né? Mas muitos sim, têm sido muitas vezes oprimidos, gerando uma depressão, uma crise de ansiedade ou uma síndrome do pânico. Amados, eu fui esses dias na casa de uma irmã para orar pela vida dela, porque ela tinha sido diagnosticada com síndrome do pânico. Mas, queridos, quero dizer para vocês que existe um Deus Todo-Poderoso, que Ele está acima de qualquer opressão maligna, porque isso é opressão, é abatimento espiritual na vida do ser humano para destruir, para roubar e para matar a vida que o Senhor quer realizar na tua vida, a obra dele. Só que nós precisamos nos posicionar para que nós não sejamos sim destruídos pelo mal, mas que nós possamos prosseguir. Então a palavra do Senhor, ela declara a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, amados, alertas. A gente precisa estar o quê? Orando, clamando, buscando a presença de Deus. Esse tempo, sabe o que o Senhor me chamou? Ele disse, Juliana, eu quero que tu pare agora nesse momento de estar mandando esses momentos de oração, e eu quero que agora tu comece a reunir mulheres para estarem orando. Mas com qual propósito, Pai? Ele disse assim, para que vocês se fortaleçam. Então, querido, se você não pode agora numa igreja, se você não pode se reunir presencialmente, se você não tem hoje algum grupo que você conheça, fala comigo depois no privado, me manda uma mensagem. O Senhor, Ele tem nos chamado a um tempo de estarmos conectados. E conectados, queridos, não é conectados muitas vezes presencialmente, mas conectados espiritualmente. Então, eu iniciei realmente obedecendo à vontade de Deus, comecei um grupo de oração às 7 da manhã. Comecei semana passada um outro grupo de oração à tarde. Por quê? Para que a gente possa estar se fortalecendo na presença de Deus. Porque sabemos que os dias são maus, mas a palavra de Deus diz em Efésios que nós devemos aproveitar bem todas as oportunidades. Todas as oportunidades. Então, queridos, o que a gente lê aqui no livro de Efésios? Diz assim: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, para que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, a vontade de Deus é que a gente se reúna,
que a gente busque, que a gente possa estar ali como corpo bem ajustado, bem alicerçado, porque, amados, sozinho nós não conseguimos, sozinhos essa fé aqui ela é comparada a uma chama e ela vai se apagar. E nós precisamos estar fazendo com que essa chama permaneça acesa e existe um fogaredo, que ela aumente cada vez mais. E para isso a gente precisa se unir em oração. Precisamos sim orarmos sozinhos, lermos a palavra, nos alimentarmos, mas precisamos estarmos conectados. Por isso que a Bíblia diz que nós somos um corpo e o cabeça desse corpo é Cristo. Então, amados, nós não adianta, nós não fomos feitos para andarmos sozinhos. Jesus, ele mandava de 2 em 2 os seus discípulos, ele nunca mandava um sozinho. Então você entende a importância e que essa mentalidade que muitas vezes o diabo quer gerar na mente da gente, que não, eu vou buscar sozinho, eu vou ler a palavra sozinho, eu estou crescendo sozinho, não existe. É mentira, é engano, é engodo do inimigo. Então, queridos, posicione-se, busque um encontro de oração, vá orar junto, vá se reunir, né? Não pode presencialmente, faça isso por telefone e entre num grupo de oração, para que você seja fortalecido e esteja com seus olhos abertos e os ouvidos abertos espiritualmente. Então ele segue dizendo: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então essa é a maneira que o Senhor espera que a gente possa estar vivendo nesse tempo, né? Que a gente possa dar graças ao Senhor. E quando vier as situações de receio, de preocupação, a Bíblia também diz isso. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Para que o mal não venha gerar uma ansiedade, uma pré-preocupação. Queridos, sabemos que muitos estão muitas vezes sem o trabalho, desempregado, mas Deus é fiel, Ele vai abrir a porta, Ele vai mandar a provisão, Ele é fiel, Ele é um Deus que é um Deus provedor. Então, muitas vezes a gente está sozinho, divida com seu irmão também, divida o seu fardo, porque nós estamos aqui como corpo e a igreja também está aqui para ser sim um canal de bênção, um canal de amor, levando sim o suprimento, a provisão na vida do um do outro. É para isso que estamos aqui, é para isso que o Senhor te dá o teu salário também, né? No entanto que a gente dá o dízimo, mas a gente também oferta, e oferta muitas vezes é para o irmão, é para o vizinho, é para o amigo, é para o familiar, é para a mãe, é para o pai, que muitas vezes está precisando desse suporte financeiro. É para isso, amados. A Bíblia diz: nós estamos aqui sim para se sujeitar uns aos outros, amar uns aos outros. E esse amor, ele tem que ser prático, porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então nós precisamos realmente derramar desse amor de Cristo, para que mais e mais vidas conheçam deste amor prático de Jesus em nós, né? Então a palavra segue falando o quê? Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, nós precisamos o quê? Colocar toda a esperança. A gente não vive por o que vemos, nós vivemos pela fé posta em Cristo Jesus, que és o autor e consumador da nossa fé. Que a nossa fé, que a nossa confiança esteja nesse Cristo vivo, ressurreto. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós precisamos sim nos posicionar, amados, e estar consagrando a nossa casa, ungindo a nossa casa com óleo, porque é para isso, para blindar o nosso lar, ungindo a vida dos nossos filhos, marido, enfim, precisamos sim nos posicionar, precisamos sim usar das armas espirituais que o Senhor nos deu, precisamos sim ajustar as armaduras espirituais todos os dias na nossa vida. A palavra de Deus diz assim, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6,33. Para isso, amados. Porque se a gente buscar a presença do Senhor, todas as outras coisas o Senhor irá nos suprir, nos sustentar, mandar provisão à necessidade. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso e é um Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Que nós não sejamos sim como as ondas levadas, como a onda do mar, levada para um lado para o outro.
que possamos cuidar onde está colocando a nossa esperança. Que a nossa esperança não esteja em amuletos, amados. Que a nossa esperança não esteja em coisinhas tocáveis. Que a nossa esperança não esteja em coisas, mas se esteja em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4 e 5, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Não há nada que nos leva ao Pai, não vai ser por boas obras, não vai ser por uma imagem, não vai ser por um nada, queridos, nada. O único que é mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Quando nós colocamos outro mediador, com certeza, em vez de estarmos nos aproximando do trono da graça, nós estamos nos afastando cada vez mais. Porque imagens são muitas imagens esculpidas, levantadas, mas a palavra do Senhor, ela declara que não devemos adorar a nenhuma imagem, nem feita por mãos humanas, nem com imagem de homem, nem de mulher, nem de animais, nem de lua, nem de sol, nem de nada, porque o único que é digno de receber a tua adoração e a minha adoração é Jesus Cristo, é Deus Pai Todo-Poderoso, é o Espírito Santo que é o nosso auxiliador, é a Ele que devemos e unicamente adorar. Isso é a palavra de Deus. Isso começou desde lá dos 10 mandamentos. E muitas vezes o ser humano ele precisa levantar um altar e colocar coisinhas e não precisamos nada disso. A nossa segurança não está em coisas, não está em bens, não está em nada material, mas sim posta numa fé de algo que nós não vemos, porque o que se vê, a Bíblia diz, é transitório e o que não se vê é eterno. Que os nossos olhos estejam postos em Cristo Jesus, aquele que é fiel e vai cumprir com a boa obra que Ele prometeu na tua e na minha vida. E se tu colocar a tua fé e tua esperança nele, tu vai ver que infinitamente mais o Senhor vai realizar na tua vida, na tua casa, na tua família, porque as obras de Deus, como a palavra de Deus diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. A palavra de Deus diz que os planos que Deus tem a teu respeito é de te dar um futuro de prosperidade, de paz e não de desgraça. Então que os nossos olhos sejam postos nesse Deus, nesse Cristo ressurreto, que Ele é contigo, Ele é Deus Emanuel. Vou orar então por nós, amados. Querido Deus, obrigada, Pai, por esse tempo aqui. Obrigada por cada irmão, cada irmã que me ouve, Senhor. Obrigada por essa palavra tão preciosa que nos traz revelação. Obrigada, Deus, porque a tua palavra também diz que como filhos obedientes não devemos nos amoldar pelos maus desejos de outrora que vivíamos na ignorância, mas assim como aquele que é santo que nos chamou, sejamos santos. Oh Deus, aleluia, Senhor. Que não venhamos a olhar para trás, que não venhamos a ser como a mulher de Ló que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Que não venhamos, sim, Senhor, a retroceder, porque aqueles que retrocederem serão destruídos, mas nós somos do povo que vai seguir firme, adiante, permanecendo, perseverando, porque aqueles que permanecem e aqueles que prosseguem, esses sim serão salvos, aleluia. Pai querido, que o Senhor esteja, Pai, realmente nesse momento, trazendo, Pai, realmente algo sobrenatural, um conselho vivo, uma exortação a cada coração que está ouvindo, que nós possamos sim, Senhor, estarmos com a nossa mente preparados, prontos para agir, um posicionamento, nos dá um posicionamento, que nós venhamos a tomar posse do poder e da autoridade do nome de Jesus Cristo e lançar fora toda a opressão, tudo aquilo que tem gerado abatimento, desânimo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu tomo posse agora do poder e da autoridade do nome de Jesus Cristo e eu oro sobre cada irmão que está me ouvindo, Pai, e declaro agora em nome de Jesus que todo mal, que tudo aquilo que estava te oprimindo, te gerando desânimo, que tudo aquilo que estava se apegando nas tuas emoções, gerando depressão, agora vai batendo em retirada em nome de Jesus Cristo. Que tudo aquilo que estava tentando roubar a tua paz, da tua mente, inquietando, que tudo aquilo que tu te alimentou
tô ali vendo alguma situação da internet, algum seriado, alguma coisa que só te trouxe contaminação sobre a tua mente, sobre o teu corpo, agora o sangue de Cristo vai te purificando em nome de Jesus, e que toda obra maligna, que tudo aquilo que o inimigo estava lançando sobre a tua vida seja paralisada, toda a trama de Satanás pelo sangue de Jesus Cristo, que toda a ansiedade agora do teu coração vai batendo em retirada, e que o Senhor vai enchendo, vai te inundando agora com a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, traz Deus a alegria de Cristo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vai saindo, vai batendo em retirada toda ansiedade, todo abatimento, toda depressão, vai saindo toda tristeza agora em nome de Jesus, e vai quebrando com toda a algema, com toda a cadeia, com toda a prisão onde o inimigo estava tendo te colocado, e agora vem o Espírito do resgate, vai te resgatando, vai te libertando, vai quebrando com toda a amarra espiritual, e eu declaro agora no poder do nome de Jesus Cristo a libertação, a quebra das amarras espirituais sobre a tua vida, e que o Senhor te levante, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renove nessa hora em nome de Jesus, para que a tua mente seja renovada em Cristo, Senhor. Oh Deus, vai enchendo, vai inundando a mente agora com a tua palavra, vai renovando, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que sejamos alertas, para que sejamos vigiando, para que a nossa esperança esteja em Ti, que os nossos olhos não estejam nas coisas que estamos vivendo, nem nas circunstâncias, mas que possamos lembrar que existe um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, que somos comparados como uma gota muitas vezes dentro de um balde. Mas Deus te ama, Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te planejou desde o ventre da tua mãe, e tu é um sonho, tu é um plano, Deus. Só nós temos que entender o quão grande é o Deus e o quão pequenininho somos nós, mas Deus, Ele se preocupa contigo. O Senhor, Ele manda te dizer que Ele te cuida nos detalhes, Ele quer participar da tua vida, mas busque em primeiro o reino de Deus e a justiça do Pai, e todas as coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Comece a hoje a entregar as tuas ansiedades diante da presença de Deus, e a paz dele, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente e teu coração todos os dias, e tu vai ter noites tranquilas de sono. A insônia vai batendo em retirada, aquela perturbação da madrugada, da opressão do inimigo vai batendo em retirada, mas te levanta, lê a palavra do Senhor dentro da tua casa, profetiza aí o Salmo 121, profetiza aí os Salmos 91, profetiza aí os Salmos 23, porque o Senhor é o teu bom pastor e nada te faltará. Oh, aleluia, o Senhor é contigo, meu amado. Que o Senhor possa estar te fortalecendo nessa hora, alinhando a tua mente e teu coração na vontade do Pai, e que aquele, Senhor, que ainda não te reconheceu, não te confessou com a sua boca como Senhor, como Salvador da sua vida, que te conhece por ouvir falar, mas que ainda não teve experiência viva e real contigo, meu irmão, nessa hora, aonde quer que tu esteja, coloca a mão aí no teu coração e ora aqui comigo, declarando que o Senhor a partir de hoje vai estar reinando no teu coração. Então coloca a mão no coração e ora agora com a tua boca, que saiam palavras da tua boca declarando isso para que o mundo espiritual te ouça. Declara aí comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Que a partir de hoje não seja eu a me guiar, mas que seja o Senhor a me guiar, que os meus pés, que as minhas mãos sejam guiadas por Ti. Pai querido, que toda vez que o meu eu quiser tomar o Teu lugar, querendo tomar o lugar do centro, que o Teu Espírito Santo venha e me auxilie e me oriente, para que Tu, Jesus, hoje seja o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Me perdoa dos meus pecados e eu te entrego a minha vida em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amados, aleluia. A palavra do Senhor fala no Salmo 121. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor te manterá alerta. Aleluia. Precisamos estar alertas, amados. Sim, o protetor de Israel, o teu protetor, não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o teu protetor, como sombra que o
o protege, ele está à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é bom, Ele é maravilhoso. Provai e vede que o Senhor é bom, é o que a palavra dele diz. Então provem dessa bondade e desfrutem, se deleitem nesse amor do Pai, que nos supre de todas as nossas necessidades. Que a alegria do Senhor seja transbordante no teu coração, na tua vida, no dia de hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.